antes de Paulo abordar o problema para com os irmãos contrários, ele vai trabalhar com os irmãos domésticos. Por quê? Porque se eu posso esperar que alguma coisa mude, eu espero que os irmãos mudem. Eu não espero que bodes mudem. A ovelha arrupiada, braba, nervosa mude. Eu vou trabalhar. Então ele vai trabalhar 5 coisas. Quantas coisas? Primeiro, viva tranquilamente. Ele fala, é igual aquela música, fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha aqui, está no texto. Ó. A progredir diz. Repita comigo. Progredir. Altos vivos. Progredir. Cada vez mais. Diligenciar. Por viver tranquilamente. Então, pastor, qual é a minha diligência? Qual é a minha briga? Qual é a minha cláusula? Qual é o meu auspício? Qual o meu prólogo? Qual a minha querigmática? Qual a minha retórica? Qual o meu estilo? Viver tranquilo. Viver tranquilo. Tem gente na igreja que é um fantasma, sabe? Ele não quer viver tranquilo. Ele quer viver dopado, de uma dopamina relacional. Isso tudo é problema. Da cor do laço de um conjunto, a comida do refeitório, a ofertas, dízimos, contribuições, ele não vive tranquilo. Eu aqui tem muito tempo que eu não faço galinhada, não é verdade? Está precisando de fazer. Só Deus sabe dos nossos apertos e das nossas dificuldades. Mas eu parei de estar pedindo aqui porque eu escutava. Estou para não aguentar mais. Sabe, eu já escutei muita coisa, né? A gente escuta. Estou para não aguentar mais o pastor falar de comida na igreja. Então venha para terça-feira para você ouvir eu falar das querigmáticas bíblicas. Venha para cá na terça. Um dia um falou assim, eu estou quase criando pena. Eu não falou, estou quase criando pena, pastor, de tanto falar de galinhada. Às vezes é pena de anjo, né, irmão? E nós não sabemos. Ô, glória, levante a mão, pentecostal. Deus é a pena de anjo, né? A santidade é grande demais. Paulo está falando assim, ei, não apavore não, é bode. Viva tranquilo, lute para viver tranquilo, corra atrás de tranquilidade, porque o teu Deus é Deus grande, Deus é poderoso. Irmão, quando o salmista Davi fez esse epiteto tipológico, né? Ele diz, o Senhor é meu pastor e Ele não me faz falta. Aí ele fala, Ele me faz repousar, Ele me faz descansar, Ele me guia pelas veredas e Ele refrigera a minha alma. Até a água onde eu bebo, ela é mansa, ela é tranquila. Quando você vê um crente muito arrupiado, muito discutível, muito duvidoso, ele parece que ele levantou, ele não penteou nem um cabelo, ele está fedorento, você pode ter certeza, o pastor dele não é o seu pastor, porque o seu pastor, quando ele pega, põe você dentro do aprisco, ele fala, lá você vivia do jeito que você queria, agora aqui na minha presença eu dou para ti um banho de santificação, de glória, de graça, eu te levo para comer, os pastos são verdejantes, e você descansa, até a água onde você bebe é mansa e é tranquila, e quando você aquece a sua alma, eu ligo o refrigerador do meu espírito, e eu tranquilizo o seu coração, porque eu sou o seu pastor, e você é minha ovelha, eu sou o teu Deus, e vocês são meu povo, diz o Senhor dos exércitos. Esse outro povo aí que tem na igreja, que é todo tribulado, não é o pastor deles. Então Paulo fala assim, não se acanhe não, fique tranquilo. Segunda lição que ele fala no corpo discente, é, não se meta com questão alheia. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que se mete em questões alheias é semelhante a alguém que vê um cão passar pela rua e o puxa pela orelha. Para que serve isso? Só para ser mordido. Rapaz, o trem está tranquilo, ele mete o bedelho aonde ele não é chamado. Irmão, e tudo isso que está na Bíblia é um conhecimento arcaico, milenar, serviu no passado, serve hoje e serve amanhã. A tua mãe, a tua avó mesmo dizia sobre marido e mulher. Irmão, como é que é o ditado? Entre marido e mulher ninguém mete a colher. Irmão, quando eu era mais novo de ministério, que eu sou, os irmãos da internet falam assim, esse pastor tão jovem, tão bonito, tão lindo,
eles falam, né, assim, eles falam lá, fala o homem, fala a mulher, isso muito romanticamente, glória a Deus, mas aqui, irmão, a carcaça já está judiada. Eu era apavorado. Às vezes um casal entrava em briga, e eu já separei briga de feia de um casal, entrava em briga, teve uma vez que eu saí agoniado para poder atender, meu Deus, fulano vai matar ciclano, e o trem, cheguei lá, os dois estavam beijando, e eu morrendo. Não pode. Não pode, você tem que ter paciência. Paulo está falando assim, ó, não meta em questão alheia. Ele fala assim, ó, cada um cuida do que é seu. Repita comigo, irmãos. Eu preciso aprender a tomar conta da minha vida, diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Agora fala para esse irmão do seu lado, toma conta da tua vida, crente. Eu, até na Santa Ceia, eu não sei quem ceia. Um dia um pergunta para mim assim, fulano ceiou? Eu não sei, eu não vi. Ciclano não ceiou. Às vezes a gente por acidente vê. Eu dificilmente vejo, porque eu fico dopado aqui da graça de Deus. E eu não vejo não. Mas não é responsabilidade de ninguém. Um dia, irmã, o pastor acoita o pecado. Eu acoito o pecado de quem? Eu não sou detetive de pecado de ninguém. Eu só posso tratar um pecado que chega até a mim. Um dia um chegou no meu escritório, o senhor está sabendo que fulano cometeu um pecado? Eu digo, não estou sabendo. Eu digo, e você está? Eu estou sabendo, então vamos chamar para você falar. Não, eu não, o senhor resolve, eu tiro aqui o meu de réu. Eu digo, negativo. Não venham me apontar o pecado de terceiro, se você não quer ser a testemunha na hora da reunião. Pastor trata pecado que chega no gabinete pastoral. Chegou em pecado, a gente trata, conserta, trabalha, purifica, ora, ministra. Não é prazer de nenhum pastor expor ninguém ao ridículo. Agora, você tem pecado? Apresente e confessa. O seu pecado está em oculto? Deixa que Deus vai tomar de conta. Eu tenho responsabilidade de tratar pessoas que estão com problemas espirituais. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. O fulano pecou. Deixa o fulano vir aqui na minha presença. Um dia uma irmã queixou para minha esposa, o pastor sabe das coisas. Eu sei, mas o que é que eu posso fazer? Eu só posso tratar o pecado. E outra coisa, olha para mim. Todo pecado, ele só é tratado quando ele é confessado. E toda confissão só funciona quando há arrependimento. E todo arrependimento só é validado diante de Deus quando há mudança de atitude. De outra sorte, não funciona. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Então Paulo ensina assim, eu vou dar uma receita aqui básica para vocês. Diga, Paulinho, diga, meu pastorzinho. Ele diz assim, não se meta na questão alheia. Terceiro conselho, esforce por trabalhar. Olha o que ele fala aqui, é cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Vamos repetir, trabalhar com as próprias mãos no 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Aí, nesse sentido aqui, nós já temos por referência, a partir dos versículos 13 até o 18, que parte da igreja que estava já em Tessalônica haviam escutado de alguns docentes, ou seja, ensinadores, que o próprio Senhor Jesus Cristo retornaria e que não havia necessidade de fazer os seus esforços pessoais, os seus trabalhos pessoais. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós somos pessoas com dupla cidadania. Nós pertencemos aos céus, porque somos chamados por Deus para vivermos a vida eterna, mas nós moramos na terra. Nós precisamos cumprir os nossos papéis sociais de forma fidedigna, de forma ideológica. Ontem no Instagram, um irmão, até piedoso, não foi com maldade, ele me perguntou sobre o que eu acho do envolvimento da política com a igreja. E eu respondi para o irmão o seguinte, geralmente essas perguntas, eu não sei o caso da pergunta de ontem, elas são carregadas de uma retórica, ou seja, a resposta que ele deseja é a resposta que ele mesmo entrega na hora da pergunta. Então, ele mesmo já é contra o posicionamento ideológico da igreja. Agora, o que é o problema? É que todas as outras etnias e bandeiras podem se manifestar. Por que nós não podemos? Todas as outras ideologias podem fazer a sua marcação territorial, político, social, econômico, geográfico e administrativo.
Por que a igreja não pode? Por que as pessoas levantam a bandeira do aborto? Por que nós podemos dizer não? Por que eles levantam todas as bandeiras ideológicas que defraudam e deturpam a palavra de Deus? Por que nós não podemos? Se eu não vou fazer no púlpito porque não é ambiente, então que nós aprendamos a escolher pessoas que nos representem nos lugares competentes para fazê-lo. O que nós não podemos ter é os excessos. Essa proposta, inclusive, foi uma proposta defendida por Maquiavel no seu livro O Príncipe, onde nem o Estado ingeriria na igreja e nem a igreja ingeriria no Estado. E eu até acho louvável a ideia de que os poderes precisam ter interdependência. Mas interdependência não significa ser livre de influência. A igreja ela é sal, a igreja ela é luz. Ela tem que aprender a influenciar. Está todo mundo lá influenciando para o mal? A igreja vai influenciar para o bem. Está todo mundo lá mandando matar? A igreja vai levantar a bandeira da vida. Está todo mundo pregando contra o casamento? A igreja pregará a favor do casamento. Está todo mundo querendo colocar todos os satanistas para liderar o país? A igreja vai se esforçar para colocar uma pessoa que se aproxime dos valores que são da palavra de Deus. Qual é o pecado disso? Então Paulo está dizendo assim, vocês têm que aprender a cumprir os seus papéis sociais. Quando ele diz, trabalhe com as próprias mãos. Não vivam apenas uma vida transcendente. Não vivem apenas uma vida metafísica. Aprendam a viver com responsabilidades sociais. O quarto conselho, ele diz assim, dê testemunho. Olha aqui, que vos porteis, está bem aí, que vos porteis com dignidade para com os de fora. Olha aqui, irmãos, para mim. As pessoas lá de fora precisam reconhecer que eu sou crente. Tá, a irmã lá em Goiânia alugou uma casa e aí pinchou lá, essa propriedade pertence ao Senhor Jesus. Quando ela comprou a casa e ela escreveu, ao vizinho dela, vivendo em constantes conflitos, escreveu embaixo, mas foi alugada pelo filho do diabo. Não dá testemunho, tem gente que não dá testemunho. O testemunho, irmãos, aí a gente fica cantando, né? A gente fica aqui, irmão, a igreja, eu vou falar, hein? A igreja ela é estupidificadamente doutrinada pela música. As músicas doutrinam a igreja e doutrinas erradas. Aí a gente fica cantando, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas como que não importa o que vai pensar de mim? Paulo está falando assim, se preocupe com a forma como as pessoas de fora vejam vocês aí dentro. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu entendo a música, não sou contra a música. Mas você precisa se preocupar com a forma em que as pessoas do seu lado vê o cristianismo que você professa. Porque o cristianismo que nós professamos é muito bonito no diálogo. Ele é difícil de ser vivido, é na vida. Se as pessoas percebem que o cristianismo que eu vivo destoa do que eu prego, eu perco a minha autoridade. Irmãos, eu estudo um pouco de hebraico, eu estudo um pouco de idiomas sânscritos. Eu estudo a Bíblia desde não sei quantos anos de idade. Você acha que isso é a autoridade da minha pregação? A autoridade de qualquer pastor, qualquer pregador é a sua vida. Se a sua vida não é legitimada pela palavra que ele fala, que ele não fale. Que ele fique calado até que ele tenha autoridade para falar. Quando ele aprender? Não, quando ele viver. Quando ele começar, pastor, e o senhor vive tudo que o senhor prega? Você pode até notar que eu não consigo viver tudo que eu prego, mas você sabe que eu me esforço por viver. Eu posso até notar que você não consegue viver tudo que você prega, mas eu sei que você esforça por viver. Eu posso até notar que existe alguma outra deficiência na sua vida espiritual, mas eu sei, pelo poder do nome de Jesus, que você está lutando para ser cada dia mais crente, cheio do poder de Deus, buscando humildemente, e o nome de Jesus vai te dar graça e nós vamos conseguir romper. Então Paulo está falando assim, se preocupe como os irmãos de fora estão vendo vocês, porque o testemunho vocês necessitam. Em quinto e último lugar, não abuse da bondade das pessoas. Olha o que ele fala. Para com os de fora, para que de nada venhais a precisar. Paulo está dizendo assim, entre você precisar de pedir ajuda, é melhor que vocês ajudem. Todos nós precisamos de ajuda um do outro.
mas tem gente que abusa demais. Paulo está falando assim, você está vendo que são conselhos práticos, irmão? Não tem reteté, não tem poder de Deus, não tem oração, não tem glória, não tem revestimento. Não, Paulo está ensinando a igreja a viver em paz. Tanto que é bom uma igreja que vive em paz. Uma igreja que acaba o culto, o irmão se cumprimenta, pega na mão do outro, abraça, despede, vai embora para sua casa, cheio da glória, da graça, do poder de Deus. Ninguém viu o cabelo de ninguém, ninguém ouviu roupa de ninguém, ninguém viu nada de ninguém. Só o nome da glória de Deus foi glorificado, e a obra de Deus é feita, e o nome de Jesus é adorado na sua casa.